Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Ô, gente, ontem eu tava ouvindo uns comentários de uma pessoa que estuda aquele livro lá, aqueles documentos lá do o 100, Um Curso em Milagre, uma pessoa que faz aqueles estudos, sabe? E ele falou o seguinte, que a pessoa quando ilumina, algumas pessoas que despertam para que isso aqui é um sonho e começa a entender realmente, entender não, ver que isso aqui é um sonho e que nós nunca deixamos de ser Deus, nós nunca deixamos de ser santo. Que quando a gente desperta, a gente olha para isso aqui e vê que nós nunca corremos perigo, nós sempre estivemos repousando no colo de Deus. Que a nossa vida verdadeira é essa, é, tudo perfeito, nunca nos faltou nada. A gente é perfeito, a gente é parte de Deus, então a gente é Deus também, né? E nunca faltou, nunca tivemos em perigo, nunca fomos ameaçados, nada. Nós nunca fomos ameaçados com nada, né? Mas, e aí a pessoa descobre que tudo que ela viveu foi um sonho, e tem a vida que é um sonho e tem as vidas que são um pesadelo. Aí eu tava analisando a respeito e eu cheguei à seguinte conclusão: a minha vida já foi pesadelo, né? Como eu já falei aqui pra vocês. E ele disse o seguinte: ele disse assim que as pessoas que conseguem despertar, algumas nem quer mudar a realidade, a forma, não quer, pode mudar, mas não quer, não deseja mudar a forma. Outras mudam. E ele disse o seguinte: até aquelas que mudam ainda estão identificadas com a forma. Entendeu? Aquela que muda, aquela que cocria. É porque a partir do momento que você ilumina, você pode tudo. Você pode mudar a forma, a vida, ou você pode deixar do jeito que tá. A de outras pessoas, né? E esperar que elas. O que eu entendi foi isso: esperar que elas iluminem também, despertem também, porque um dia todo mundo vai despertar. Só que gente, com a minha mente tridimensional, eu penso o seguinte: eu não sei se um dia eu me iluminar, eu não vou querer manifestar, não. Eu tenho certeza, ao contrário. Eu só não falo absoluto, porque absoluto só Deus. Mas eu acho que mesmo eu despertando, mesmo eu passando por esse processo de despertar completamente, eu vou querer manifestar. E eu penso o seguinte: Deus não manifesta o tempo todo, né? E Jesus, que era um espírito iluminado, lembra aquela passagem lá do casamento, que ele multiplicou o vinho e os peixes? Então, gente, ele viu necessidade ainda se não para ele, para as outras pessoas. Porque se você vive nesse mundo aqui tridimensional, se você vive aqui, nós vivemos aqui, iluminados ou não, despertando ou não, a gente precisa viver, não é? A gente não precisa, por exemplo, você tem filhos, eu tenho filhos, tenho neto, eu quero ajudar meus filhos, meus netos. Tem as pessoas que eu ajudo. Tem os meus bichinhos, meus cachorrinhos, são 6 que eu tenho que cuidar. Alimento, medicamento e tudo isso. Em troca disso, eu tenho que dar dinheiro. Não é? Em troca de tudo isso, a gente não tem que dar dinheiro. Dinheiro não é uma ferramenta, não é? Dinheiro é uma ferramenta para você ter o que você precisa aqui. Eu não sei a que ponto de iluminação que a pessoa chega à conclusão de falar que não precisa, mais a menos que... Por exemplo, Buda. Vamos falar do Buda. Ele saiu, mas o Buda era rico. A família dele ficou amparada. Quando você tem uma família, como que você vai ficar embaixo, tipo, Ramana Maharshi, não é? Aquele sábio. Tá, ele não cocria nada pra ele vive lá embaixo daquela árvore, ele não acha que coisa material leva ninguém pra lugar nenhum, né? Mas ele alimenta as pessoas com as palavras, ele alimenta, ele ensina. É uma forma de alimento também. Mas para quem ainda nem tá na metade desse nível, vai ter que cocriar. Eu quero cocriar. Eu já cocriei muita coisa boa, eu já cocriei muita coisa ruim na minha vida. Hoje eu tô tomando cuidado de prestar atenção no que eu tô cocriando para mim. E eu tô prestando atenção para cocriar só o que eu quero. Chega de desastre, ficar
cocriando por acaso, né? Fico cocriando coisa boa, cocriando coisa ruim. Outro dia, eu cocriei uma situação para minha vida que não foi agradável. E eu tenho certeza até onde foi que eu cocriei. Eu não dei muita atenção pro pensamento, sabe? E eu deixei o pensamento ficar por um bom tempo. E a coisa aconteceu, gente. Eu não sei que por medo de acontecer, eu botei muita energia e aconteceu. Né? Aí o que eu queria falar com vocês hoje, vocês concordam? Faz sentido pra vocês o que eu tô falando? Porque, de repente, né? Porque tudo nesse mundo a gente precisa criar. E com dinheiro a gente faz coisas maravilhosas. Com dinheiro, com condição, não é? Com bons relacionamento com pessoas que vão te acrescentar também. Você pode ajudar muita gente que ainda não está nem no nível que nós estamos, que nesse processo já de despertar. Nós não despertamos, mas nós já sabemos que nós estamos dormindo e que nós já estamos nesse processo de despertar. Muita coisa eu já tenho consciência, gente. Aí eu já estou prestando mais atenção no que eu ando falando, pensando, né, para não manifestar o que manifestou esses dias para trás. Qualquer dia eu conto para vocês. E que não foi agradável. E eu sei exatamente onde foi que eu manifestei isso. Então, pra gente que ainda tá aqui, eu acho que a gente vai querer sim mudar a forma. Não é isso? Eu acho que a vida é isso. Você começa a trilhar esse caminho do despertar. Você começa a trilhar esse caminho do despertar. E quando você está assim, você começa a identificar as pessoas ainda perto de você que não estão. E a gente quer ajudar, não é? A gente quer ajudar, seja com coisa material, seja com uma coisa que vai fazer com que a pessoa comece a pensar e querer começar o processo de despertar também. Não é? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, porque eu não sei, eu não sou professora, gente. Eu não sou professora. Eu falo aqui coisas que acontecem comigo, coisas que eu penso. E eu não sei se vocês vão conseguir, se vocês estão acompanhando, se eu estou conseguindo explicar de uma forma que vocês entendam o que eu estou falando. Que mesmo despertando, eu acho que nós que estamos aqui na terceira dimensão, nós vamos querer continuar cocriando. Bom, pelo menos uma grande maioria, né? Uma grande maioria, nós vamos precisar. Se chegar ao ponto de para nós não ter tanta necessidade, mas para outras pessoas, né, como fez Jesus Cristo, nós vamos querer sim, nós vamos querer cocriar, nós vamos querer ajudar, vamos querer fazer com que a pessoa não sinta tanta necessidade daquilo ali, seja de alimento, medicamento ou uma palavra que vai melhorar, não é? Aí o tempo todo a gente está querendo cocriar, e eu acho que isso vem de Deus. Deus cria o tempo todo. Deus cria. Por que nós que somos filhos vamos ficar... E essa energia vai ficar parada? Se a gente não criar, se a gente não cocriar, se a gente não fazer com que as nossas cocriações sejam manifestadas, nos sentir merecedores de que essa manifestação seja... que essas cocriações sejam manifestadas? Vocês não acham que o sentido de tudo é cocriar mesmo? Seja paz, seja harmonia, seja que Deus aumente em nós, que nós consigamos cocriar mais sentimento de tolerância, de compaixão. É uma cocriação também, não é? No meu caso, assim, eu era muito paciência. Eu tô tendo que exercitar muito paciência, que eu era uma pessoa que eu queria tudo para ontem, sabe? Era ansiosa demais, então eu tô conseguindo isso. E é um desejo que eu tinha, um desejo sim, e eu tô conseguindo exercitar isso em mim e tá manifestando já na minha vida. Sem falar da parte financeira, que foi uma coisa assim, gente, foi uma coisa... Nossa, não tem como explicar para vocês. E como eu tenho aproveitado isso. E não sou milionária não, viu, gente? Não sou milionária ainda.
ainda. Mas eu sei que todos nós podemos ter o que nós quisermos, todos. E à medida que a gente vai despertando, você vai vendo que isso é possível para todo mundo. Só que tem pessoas que ainda não conseguem e elas vão precisar da ajuda de quem já está entendendo um pouco mais. Da mesma forma que Jesus lá atrás ajudou aquela questão lá do casamento. E que tudo bem, que não tem nada de errado nisso. Eu vou ousar falar uma coisa aqui. Vou ousar. Se você tem condição de fazer algo pela humanidade, se você tem condição de cocriar e não fizer, não seria até uma omissão? Eu diria até uma omissão de socorro? Vocês concordam comigo? Se de repente, não, eu estou iluminada, eu estou despertando, não tenho necessidades mais e não vou cocriar mais. Eu não tenho mais necessidade e não vou cocriar mais. Eu estou falando isso aqui, gente, com a minha mente de ser encarnado, minha mente limitada. Mas eu só posso falar por ela, né? Até então. Vocês acham? O que vocês acham? Deixa aqui, tá? Pra mim. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus.